Olá, estudantes, tudo bem? Professor Humberto, mais um probleminha no nosso mundo maravilhoso da matemática. Olha o que eu preparei para vocês desta vez. Eu peguei uma questão, uma ideia do ITA 2008. Coloquei aqui adaptada porque eu vou perguntar algumas coisas diferentes. É o seguinte, dadas as retas paralelas RST, a distância entre as duas primeiras é A e entre a segunda e a terceira é B, certo? E nessas retas paralelas eu apoio um triângulo equilátero ABC. Calcular o lado do triângulo ABC equilátero apoiado nestas três retas, dá uma olhada no desenho. O que eu pretendo fazer é resolver de uma maneira e depois aplicar uma outra ferramenta algébrica para desenvolver esse problema aqui, certo? Então eu vou resolver de uma maneira, eu acredito que seria uma maneira tradicional, vamos chamar de solução 1. Então, como que seria a solução 1? Eu vou usar aqui basicamente trigonometria. Então eu quero calcular o lado do triângulo equilátero ABC. Eu vou chamar de L. L é o lado do triângulo equilátero, certo? Isso aqui também é L. Agora, olha só. Nós sabemos que o ângulo interno, os ângulos internos do triângulo equilátero medem 60 graus. Eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa e, obviamente, esse daqui é 60 graus menos alfa, certo? E aí, como eu tenho retas paralelas, é muito fácil colocar triângulo retângulo aqui. Vou chegar no ponto B, traço uma perpendicular, que obviamente tem medida A, esse segmento. Então eu ganho aqui, ó, um triângulo retângulo de cateto A, hipotenusa L, ok? E vou fazer a mesma coisa com o vértice C, traço uma perpendicular aqui, isso aqui vai medir B, e eu tenho um outro triângulo equilátero. Esse ponto eu vou chamar de B', que é a projeção ortogonal de B em S, e esse ponto aqui eu vou chamar de C', que é a projeção ortogonal de C em S, ok? Agora, eu vou atacar aqui, ó, nesse triângulo, no triângulo ACC'. No triângulo ACC', eu vou escrever que seno de 60 menos alfa é igual cateto oposto pela hipotenusa, certo? Aí eu tenho, obviamente, seno de 60 cosseno de alfa menos seno de alfa, cosseno de 60 graus, isso daqui é igual a B sobre L, certo? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2 vezes cosseno de alfa, menos cosseno de 60 aqui é meio, vezes seno de alfa, é B sobre L. Dando uma ajeitadinha aqui, se multiplicar tudo por 2, eu vou ter raiz de 3 cosseno de alfa menos seno de alfa igual a 2b sobre L. Perfeito? Ganhei essa equação aqui. Deixa ela guardada. Vou deixar guardada esta equação. Tá aqui, ó. Muito bem. Equação 1. Agora olha só, eu sei que seno de alfa é A sobre L no outro triângulo, coloca essa expressão. Então, ó, seno de alfa no triângulo B'A, seno de alfa é igual a A sobre L. E esta aqui, obviamente, é a equação 2. Certo? Equação 2. Agora, olha só. Já que seno de alfa vale A sobre L,
eu vou substituir esse valor aqui na equação de cima, certo? Então, eu tenho raiz de 3, cosseno de alfa, menos A sobre L, é 2B sobre L. Portanto, cosseno de alfa é igual, passa do outro lado, raiz de 3 multiplicando passa dividindo, A mais 2B sobre L raiz de 3. Este é o cosseno de alfa e aqui em cima eu tenho o seno de alfa. Adivinha o que dá vontade de fazer aqui? Se eu tenho o seno de alfa e o cosseno de alfa, pela relação fundamental da trigonometria, o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Eu pego esses dois valores, coloco nessa equação, então, ó, vamos lá? A sobre L ao quadrado, mais cosseno de alfa, A mais 2B sobre L raiz de 3 ao quadrado, isso aqui igual a 1. Percebo que a gente já fica mais tranquilo, por quê? Porque tem o lado L, em função de A e B, consigo resolver o problema. Então, ó, fazendo as continhas aqui, ó, eu tenho A ao quadrado sobre L ao quadrado, mais A mais 2B ao quadrado sobre 3L ao quadrado, elevei ao quadrado, isso aqui igual a 1. Vou multiplicar tudo por 3L ao quadrado, certo? Vou fazer o seguinte, ó. Legal? Multipliquei por 3 em cima e embaixo. Esse 3L ao quadrado vai para lá. Então, ó, tá vendo que o problema chega numa parte aqui que é uma conta pura, né? A mais 2B ao quadrado é 3L ao quadrado. Agora, a parte burocrática para isolar o L. Então, tem 3 ao quadrado mais o quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é 3L ao quadrado. 4 ao quadrado, 4AB, 4B2. Já vou colocar o 4 evidência. 4 vezes A2 mais AB mais B ao quadrado, isso aqui igual a 3L ao quadrado. Certo? Extraindo a raiz para a gente ter o L, né? Raiz de 4, 2, raiz daquela expressão, fica bonito, né? A2 mais AB mais B ao quadrado, L raiz de 3. Passo raiz de 3 dividindo, vocês estão vendo que a gente já conseguiu calcular. Portanto, L é igual a 2 sobre raiz de 3 vezes a raiz de A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Acabamos de calcular a medida do lado do triângulo, fazendo uma solução técnica bem rápida, utilizando o triângulo retângulo e caindo aqui, ó, num seno da diferença. Certo? Então, conseguimos isolar o L. Então, acredito que isso aqui é uma solução puramente trigonométrica. Pretendo agora fazer uma outra resolução usando uma outra ferramenta bem interessante. Pessoal, agora vamos à solução 2. O que eu vou fazer na solução 2? Eu vou usar uma ferramenta algébrica chamada números complexos. No plano complexo, vou explicar aqui que eu vou usar para ficar mais claro. Eixo real, eixo imaginário, e aqui eu tenho o número complexo, esse ponto aqui é o afixo dele, e todo número complexo pode ser considerado um vetor que parte da origem e aponta para o seu afixo. Agora, o legal é o seguinte: se eu pegar um complexo na forma trigonométrica e multiplicar por um outro complexo, porque esse aqui, ó, Z é igual a módulo de Z, cis de θ. Estou usando aqui uma nomenclatura técnica de complexo na forma trigonométrica. Esse cis de θ aqui
ele nada mais é que cosseno de θ mais I seno de θ. Mas por que você está usando isso? Porque complexo é uma ferramenta que mistura a parte algébrica tradicional, a trigonometria, a geometria e os vetores. E se eu pudesse resumir para que complexo serve, ele serve para girar figuras. Então, ó, se eu pego o meu complexo Z e multiplico ele por cis de alfa, que é outro complexo, sabe o que acontece? Z é igual a módulo de Z, cis de θ vezes cis de alfa. No meio da questão aqui, eu estou colocando algumas propriedades. Caso você tenha esquecido, dá uma olhada, que vocês encontram infinitos materiais relativos a isso. Então, ó, se eu multiplicar cis de θ por cis de alfa, eu vou ter cis de θ mais alfa. Então, o ângulo vai aumentar. Então, Z igual a módulo de Z, cis de θ mais alfa. Então, o nosso complexo Z, que estava onde? Nessa posição, ele vem para cá, ó. Esse cara é Z vezes cis de alfa, e aqui aparece o ângulo alfa. Ok? Então, nosso ângulo aumentou para θ mais alfa. Eu vou usar essa ferramenta poderosíssima aqui. Vocês vão ver. Vamos lá? Bom, aqui está a nossa figura. Para poder colocar o sistema complexo, eu vou ter que escolher alguém para ser o eixo real e outro eixo imaginário. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui o meu eixo imaginário. Aqui vai ficar o eixo imaginário. E em cima da reta S vai ser meu eixo real. Combinado? E eu vou ficar de olho aqui, ó, neste vetor. Nesse vetor. Aqui eu tenho a parte real do complexo, vou chamar de AC. Tudo bem? Vou apagar a ferramenta aqui. Então, ó, eu vou chamar esse vetor de AC, que é um número complexo. Eu tenho que pegar a parte real dele e a parte imaginária. Então, AC vai ser a parte real é x e a parte imaginária, tá vendo que aqui tem a distância B? É menos B vezes I. Ok? Agora eu vou pegar este complexo, ó. E ele é o complexo AB. O complexo AB, que seria, eu vou chamar esse pedaço aqui de Y, que é a parte real de B, e a parte imaginária de B é A, então fica A vezes I. Então eu tenho Y mais A vezes I. Agora, olha só, o meu plano é o seguinte. Se eu calcular o x, esse cateto aqui não vale B, eu aplico Pitágoras aqui e eu vou tirar a medida L do lado do triângulo equilátero. E se eu calcular y, da mesma maneira, eu faço um Pitágoras aqui em cima, esse cateto é A e eu acho a hipotenusa L. Agora vem a ferramenta. Tá vendo que esse ângulo aqui é 60 graus? Se eu pegar o complexo AC, multiplicar por cis de 60 graus, esse vetor vai rotacionar, mantendo o seu módulo, porque o lado do triângulo equilátero é L. Então, o AC ele vai cair em cima do AB. Então, AC vezes cis de 60 é AB. Pessoal, é isso aqui que vai ajudar a resolver o problema. Vamos ver?
AC é x menos BI. X de 60 é cosseno de 60, que é meio, mais I seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E isso aqui é igual a B, que é Y mais AI. Que é Y mais AI. Então, vou fazer as contas, pegar parte real, imaginário, imaginário. Vamos fazer? X vezes meio, x sobre 2, x com I raiz de 3 sobre 2, mais x I raiz de 3 sobre 2, menos BI vezes meio, menos BI sobre 2, esse vezes esse, fica menos B I ao quadrado raiz de 3 sobre 2, a gente sabe que I ao quadrado é menos 1, certo? Isso aqui é igual a Y mais AI. Eu concordo, alguém pode estar preocupado, poxa, mas você introduziu mais duas incógnitas aqui e você está com uma única equação. Aí que está. Então, esse I ao quadrado é menos 1, x sobre 2 mais xi raiz de 3 sobre 2, menos bi sobre 2. I ao quadrado menos 1 com menos b, mais b raiz de 3 sobre 2 é y mais ai. Olha o que vai acontecer. Faz o junta-junta da parte real, parte imaginária. Parte real, parte real. Então, x sobre 2 mais b raiz de 3 sobre 2, parte imaginária, mais i vezes x raiz de 3 sobre 2 menos b sobre 2. Isso daqui é igual a y mais a vezes i. E agora? Parte real, parte real. Se eu igualar esses dois aqui, não tem problema, você pode igualar. Mas você vai ter uma expressão com x e y. Agora, se eu igualo essa parte com esta, olha que maravilha, eu só tenho x. Então, x raiz de 3 sobre 2 menos b sobre 2 igual a a. Multiplica tudo por 2, x raiz de 3 é 2a mais b, portanto, x é igual a 2a mais b sobre raiz de 3. Acabei encontrando x utilizando apenas quem? A e b. Agora vem a cartada final. Eu volto aqui, ó, neste triângulo. Gente, vou aplicar um Pitágoras. L ao quadrado, x ao quadrado, 2a mais b sobre raiz de 3 ao quadrado, mais esse aqui que é b ao quadrado. Tudo bem? Agora, acabou. Vou terminar essa continha aqui, ó. L ao quadrado é igual 4a2 mais 4ab mais b ao quadrado sobre 3 mais b ao quadrado. Certo? Tirando o mínimo, L ao quadrado é igual 4a2 mais 4ab mais 4b ao quadrado sobre 3, olha que maravilha. Ah, mas deu mais conta. Pode ser que deu um pouquinho mais de conta, menos, mas é a ideia que é interessante. Tirando a raiz, 2 sobre raiz de 3 e aquele fator bonito, ao quadrado mais ab mais b ao quadrado, certo? Pessoal, terminei aqui a segunda solução. Ah, tem outra solução? Olha, se tivesse um teorema que calculasse o número de maneiras que dá para resolver um problema, eu ficaria feliz. Mas é uma outra proposta, junte com os colegas, tente resolver de outra maneira. Tá certo? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.